Através da primeira esposa de Abraão, Sara, nasceu Isaque, a quem foi dado a semente prometida do Messias, o Salvador, mas também os direitos da posse da terra. Através da segunda esposa de Abraão, Agar, nasce Ismael, a quem foi abençoado e circuncidado na aliança da família, mesmo antes de Isaque nascer. Através de Agar, uma conexão de família e aliança foi feita com o povo do Egito, por meio deles, com todos os filhos de Cush e Cã, vivendo na África. Durante anos, Abraão manteve a promessa de nunca se casar com outra mulher, mesmo diante da infertilidade de Sara. Ele sempre confiou em Deus, que abençoou com um filho já na sua velhice, Isaque, o filho da promessa. Porém, após a morte de Sara, o profeta encontrou uma segunda companheira, Quetura. Quetura não é um nome popular nas escrituras. Poucos prestam atenção nela, porque a história o escondeu. Mas essa mulher teve 5 filhos de Abraão: Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Ela foi uma das concubinas dele, além de Agar. Porém, diferentemente dela, não foi expulsa da parentela. Apesar de sua aparição na história de Abraão ser um pouco discreta, Quetura também participou da sua genealogia. Os filhos dela fizeram histórias, pois, segundo alguns estudos, os filhos de Quetura foram enviados para o norte e para o oriente, e se ajuntaram aos filhos de Assur, na Síria. Isso estabeleceu uma conexão de aliança familiar, espalhando-se pela Europa e pela Ásia, e sendo assim, formaram povos do norte da Arábia. Deus prometeu a Abraão que ele seria uma bênção para todas as famílias da terra e tomaria posse de todo o planeta, que ele seria pai de muitas nações e traria o Salvador ao mundo. Os filhos de Ismael e os filhos de Quetura não foram um equívoco. Eles faziam parte do plano predestinado de Deus para restaurar o planeta Terra e estender a família de Deus por meio do pacto com Abraão. Não é possível determinar com certeza quando ocorreu o relacionamento entre Abraão e Quetura. Provavelmente esse relacionamento aconteceu após a morte de Sara. Quem defende essa possibilidade geralmente identifica Quetura como a segunda esposa de Abraão, num grau bem mais elevado do que Agar, a egípcia que havia sido sua concubina. A fraqueza desta interpretação está na idade avançada que o patriarca já tinha nesse tempo. Se Abraão tomou Quetura por mulher somente após a morte de Sara, então ele gerou 6 filhos quando já tinha 140 anos de idade. Alguns eruditos enxergam que em Gênesis 24, um possível indicativo que Abraão já tivesse outros filhos além de Ismael e Isaque, quando seu servo foi buscar Rebeca para ser esposa de Isaque. Claro que tudo isso é num campo hipotético. O servo de Abraão afirmou que o patriarca deu tudo o que tinha a Isaque. Por isso, muitos acreditam que essa afirmação pode trazer de alguma forma a existência de outros filhos que não receberam o mesmo direito de Isaque. Certamente sabemos que essa afirmação se refere a Ismael, mas será que ela também inclui os outros filhos de Quetura? Esta é uma pergunta que a história insiste em não revelar. Apesar de toda a polêmica acerca do relacionamento entre Quetura e Abraão, entende-se que Quetura jamais teve o mesmo status do que Sara. Entende-se então que esse casamento não teve a mesma importância do primeiro. Quetura é chamada de esposa, mas na sequência as escrituras denominam ela como concubina. As escrituras nos mostram que Abraão enviou os filhos da concubina para a terra do Oriente. Conforme as leis da época, os filhos de esposas legítimas tinham direito garantido à partilha dos bens do pai. Mas os filhos de concubinas dependiam da bondade do pai em deixar-lhes algo. Os filhos de Quetura com Abraão se tornaram os antepassados de muitos povos árabes que povoavam o território do Oriente de Israel. De todos esses povos na narrativa bíblica do Antigo Testamento, o povo midianita é o que aparece com mais destaque. Zípora, a esposa de Moisés, por exemplo, era uma midianita. Um estudioso dos tempos modernos da Bíblia hebraica considera a Quetura como a pessoa significante mais ignorada na Torá. No entanto, o rabino Rashi
e demais comentaristas judeus da época medieval relatam a crença tradicional de que Quetura e Agar eram as mesmas pessoas, apesar dessa hipótese não poder ser confirmada, porque as escrituras não nos revelam. Como já dissemos, Quetura concebeu 6 filhos de Abraão: Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. As escrituras também nos listam 7 de seus netos: Sebá, Dedã, Efá, Éfer, Enoque, Abidá e Elda. Os filhos de Quetura foram representados pelas tribos árabes, que vieram ao sul e ao leste da Palestina. Os filhos de Ismael e os filhos de Quetura não foram um equívoco. Eles fazem parte do plano de Deus para restaurar o planeta Terra e estender a família do Senhor por meio do pacto com Abraão. Sobre o fim da vida de Quetura, as Escrituras reservou em não nos revelar. Esta foi a história de Quetura.